Вась! Погода портится! Вижу! Нам бы укрыться где-нибудь! Там берег пологий, идем туда! Не успеем! Успеем! Держимся вместе, давай за... 8 estudantes e um professor saíram para esquiar nos Montes Urais. É uma cordilheira de montanhas que divide a Rússia da parte europeia para a parte asiática. Fica lá na Sibéria. Esse caso, o Passo de Dyatlov, é muito popular não só na Rússia, mas em todo o mundo, pois até hoje não tem uma solução para esse caso. É um dos maiores mistérios do século XX. Aconteceu em 1959, em 2 de fevereiro, nos Montes Urais, aqui na Rússia, na antiga União Soviética. Eles decidiram esquiar na montanha mais perigosa da cordilheira, a Montanha da Morte, e nunca mais voltaram para casa. E o mais sinistro é que quando os corpos foram encontrados, a perícia não conseguiu explicar o que viram. Além das fraturas por todo o corpo e costelas quebradas, 2 deles foram encontrados, um sem os olhos e uma moça sem os olhos e sem a língua. E depois das autópsias, foi encontrado radiação nos corpos deles. E nem a União Soviética e nem a Rússia atual conseguiu encontrar uma resposta para esse mistério, ou simplesmente dizer a verdade. A União Soviética guardou em 7 chaves esse mistério, porque alguma coisa aconteceu ali que eles não querem que a gente saiba. Um avalanche poderia ter assustado eles, poderia ter causado uma hipotermia, mas o que causou, por exemplo, os olhos arrancados e uma moça que estava sem a língua? Isso um avalanche não iria causar. O caso foi reaberto em 2019 e encerrado em 2020, e a morte deles foi dada por conta de uma avalanche. Mas você acredita? No vídeo de hoje, eu vou te dizer os mistérios por trás da Montanha da Morte e tentar dizer a versão russa dessa história. Bom, pessoal, a história começa o seguinte. Os estudantes precisavam de autorização para continuar a sua viagem. Eles chegaram na universidade, no setor da educação física, e falaram que queriam acampar, esquiar na floresta, lá nas montanhas dos Montes Urais, logo na Montanha da Morte. Olha a ideia dos caras. E a universidade deu autorização para eles. Disse o seguinte: não, vocês podem ir, só que a montanha é difícil, é nível 3. Nível 3 na época era como se fosse as montanhas mais difíceis de esquiar. Então tinha que ter uma experiência, tinha que ser um pessoal que sabe. Eles eram do Instituto Politécnico de Ural. A maioria eram engenheiros de rádio, um pessoal inteligente. O Instituto da Educação Física disse: vocês podem ir, mas esse professor aqui vai com vocês. E o Igor, que era o líder do grupo, falou: poxa, não, eu posso ir sozinho, eu conheço, eu já tenho experiência. E o professor não teve jeito. O diretor lá do instituto disse: não, se vocês quiserem ir, tá aqui o professor, vai com vocês, porque vocês estão indo para a Montanha da Morte, então precisa de uma pessoa para acompanhar. De acordo com os Manses, povo nativo da região, há muito tempo atrás, 9 caçadores experientes morreram naquela montanha, e sem nenhuma explicação. Dizem os mais místicos que essa montanha deve ser evitada no inverno, e principalmente por grupos de 9. Desde então, o nome foi dado pelos Manses de Ortoten, ou seja, a Montanha da Morte. E esse professor que foi acompanhando os 9 estudantes, no total 10 como professor, era herói de guerra, já passou por vários combates com a Alemanha nazista, e também agente da KGB e professor da universidade. O cara tinha um currículo bom, então eles teoricamente estavam seguros. 25 de janeiro, eles saíram em sua caminhada, pegaram um trem até a cidade de Vizel, nomes difíceis, e nesse trem, um dos integrantes, um estudante chamado Yuri, teve um sonho que poderia alguma coisa ruim acontecer nessa viagem. E esse Yuri já ficou alerta. E assim, chegando num vilarejo, antes da montanha em si, antes de chegar a subir a montanha, eles estavam no vilarejo e lá foram no cinema. Eram jovens, de 20 a 23 anos. Por mais que era um vilarejo, tinha um cinema na cidade. Eles ficaram lá uns 2 dias. Nesses 2 dias, o Yuri teve outro sonho, que alguma coisa ruim poderia acontecer. E na hora que eles estavam subindo a montanha,
uma nativa, Mansi, chegou para ele, pegou na mão dele e disse assim: não suba, não vá, essas montanhas vão matar vocês. É inverno, ela tá com fome e é melhor não ir. Se uma mulher dessa, nativa, chegasse para falar isso comigo, eu falaria: muito obrigado, senhora, não vou não. Pessoal, outro. Ou nada. Foi isso que aconteceu. O Yuri, com medo e com sonhos, decidiu não ir. E logo depois ele iria reconhecer os corpos de seus amigos. Foi o único sobrevivente. Veio a morrer pouco tempo atrás, acho que em 2013. E graças a essa mulher e graças aos sonhos dele. Мы с тобой, любимая, хорошая, греем душу счастьем и тоской. Я люблю глаза твои печальные, в них порой упавшую звезду. E assim, depois que eles subiram, aí vem várias teorias, relatos baseados em diários e fotografias. E então vem teorias como, por exemplo, o que fizeram eles com tanto medo, porque assim, eles continuaram dia 28, 29, caminhando pelas montanhas até chegar no topo da Montanha da Morte. E eles iriam descer pelo passo e eles tiveram um clima ruim, ou seja, mudança de clima, nevasca forte, menos 31, eles resolveram acampar. Mas antes disso, antes de acampar, lá pelo dia 29, eles se encontraram com agentes da União Soviética. Ninguém sabe se é KGB, ninguém sabe se era uma base secreta, mas eles encontraram com agentes secretos da União Soviética. E esses agentes estavam procurando um homem que ninguém sabe o que foi que ele fez. Depois daí, de encontrar com esses agentes, nada aconteceu, eles apenas verificaram os documentos, falaram: somos estudantes, e os agentes apenas comeram um pouco da comida deles, porque eles estavam numa parte da montanha que era bem remota. Então eles comeram o almoço que estavam sendo preparados e seguiram viagem procurando esse prisioneiro que tinha escapado de algum lugar, de alguma base, ninguém sabe. Depois daí também tem relatos de bolas de fogo, como se fosse uma espécie de alienígenas. Aí já entra numa parte onde aí acredita quem quer. Mas há vários relatos de bolas de fogo, como se fossem luzes sobrevoando os montes Urais. E não só eles relataram isso nos diários, como por exemplo moradores de vilarejos próximos aos montes Urais. Depois de encontrar os agentes soviéticos, depois de ver essas visagens de bolas de fogo, luzes nas montanhas, no topo das montanhas, eles encontraram com um urso. E esse urso, na hora que eles viram esse urso, escutaram os barulhos, eles estavam dormindo, o agente da KGB, o professor, saiu e deu 3 tiros no urso. O urso saiu correndo. E até então ninguém sabia que o professor estava armado, mas como ele era da KGB, poderia ter o porte de armas. Nessa noite que apareceu o urso, um nativo, Mansi, apareceu para uma menina. Что ты здесь делаешь? Ты меня понимаешь? Говорить умеешь? Умею, меня отец учит. Как тебя зовут? Унху. Унху. Красивое имя. Вам нельзя туда идти. Там Сорнинай. Она страшнее медведя. Она убьет вас. Essa criança estava andando lá e sempre rodeando eles com seu avô, outro nativo também. Então apareceram várias mensagens para eles, dizendo assim: não vão, não vá, não suba. E eles continuaram, porque eles acreditavam que era apenas uma lenda, uma besteira, e que nada poderia acontecer com eles. E seguiram, decidiram. Mesmo depois daquela mensagem que a criança deu para não subir, eles se encontraram com os pais dessa criança. E os pais dessa criança, que eram todos Mansis, na cabana, deram suporte para eles, água quente, aqueceram, antes deles seguirem o último momento. Porque assim, eles subiram a montanha, antes de passar pelo passo, e veio outra nevasca, do dia 1º para o dia 2. Eles rapidamente armaram a barraca, e por mais que tivesse menos 31 lá fora, a barraca era toda equipada, tinha uma espécie de aquecedor,
com gás, e eles estavam relativamente bem aquecidos dentro dessa barraca. E quando deu mais ou menos 4 horas da manhã, veio um barulho no qual assustaram eles, uma pequena avalanche, não foi uma avalanche assim que destruísse tudo, uma pequena avalanche atingiu a barraca. E saíram às pressas, rasgando a barraca de dentro para fora, saindo sem dar tempo de calçar as botas, porque uma bota para andar numa montanha dessa nesse frio é uns 5 minutos só para calçar a bota. Então pegaram o que dava e saíram sem pensar. E eles iriam descer até encontrar aqueles manses, aquela cabana, a base, o último momento de subir a montanha. Só que como eles perderam a bússola e eles estavam desorientados porque o vento era muito grande, a nevasca, eles foram para o lado errado. Quando eles foram para o lado errado, não deu tempo voltar ou decidir mudar de ideia, porque menos 31 graus, com aquele vento, com aquela dificuldade, infelizmente não dava para continuar e todos morreram de hipotermia até então, é o que se sabe. Só que no dia 25 de fevereiro, praticamente 20 dias depois do ocorrido, a perícia soviética chegou até o local, os investigadores, e encontraram eles, assim, os primeiros que foram encontrados, eu não vou entrar em detalhes em nomes e tudo mais, mas os primeiros eram apenas com hipotermia, dedos e pernas congeladas e fraturas no corpo. Agora, quando encontraram uma das meninas sem os olhos e sem a língua, e outro rapaz também sem os olhos, e outro sem a sobrancelha, eles não conseguiram explicar. Uma menina tinha um rosto envelhecido, e a neve não iria envelhecer o corpo em 20 dias. Uns foram encontrados no dia 25 de fevereiro, outros foram encontrados só em maio, quando a neve desceu. Mas isso não explica o envelhecimento do corpo e até radiação que encontraram nos corpos deles. E o mistério está aí. De onde, ou quem, ou o que? O que foi que fez com que eles perdessem os olhos e a moça perdesse a língua? Ou quem arrancou? Porque de acordo com a autópsia, disseram que ela estava com o coração batendo enquanto perdeu a língua. Não sei o que poderia provocar isso, e as minhas teorias, agora é o que eu acho. Eu acho que eles encontraram alguma coisa, se debateram com algo que não poderia. Algum teste soviético, alguma base secreta. Você pensa, poxa, uma base secreta numa montanha dessa? Ela não seria a primeira nem a última. Na União Soviética, algumas montanhas são esconderijos perfeitos para bases secretas. E lá na Chukotka tem uma base que é dentro de uma montanha, 1 quilômetro dentro de uma montanha. Nessa montanha da morte existe alguma espécie de laboratório, alguma coisa que escapou que acontecesse isso, essa radiação no corpo deles, essa falta de olhos, algum teste de arma biológica nova. Isso é o que eu acho, porque pesquisando a fundo sobre a União Soviética e sobre a história, eu descobri cada coisa, cada laboratório secreto, cada base que parece coisa de filme. Eu vou colocar aqui um vídeo de uma base secreta dentro de uma montanha, e ela vai mais de 1 quilômetro dentro. Então é isso, pessoal, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, desses assuntos cabulosos aqui do leste europeu, eu tenho muita vontade de fazer esse tipo de vídeo, trazer outros assuntos como esse, mas eu quero saber se vocês gostaram. Deixe nos comentários e compartilhe. Se você tem algum assunto que você queira que eu fale aqui da Rússia, deixa aí nos comentários também. E assim, eu sou só uma pessoa para gravar, editar e fazer tudo isso, mas eu gosto muito de fazer o que eu faço. Então eu só gostaria que mais pessoas como eu, que gostam desse tipo de assunto, assistisse esse vídeo. Então eu conto com vocês para compartilhar e chegar a mais pessoas, para que eu traga muitos mais assuntos
cabulosos aqui do leste europeu, da Rússia, da Polônia, da Ucrânia, Finlândia e por aí vai. Então,